pessoal do nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de matemática, tá? A gente já viu um pouquinho sobre a equação do primeiro grau e agora a gente vai ver sobre a equação do segundo grau, tá, pessoal? Então, vem comigo, vamos estudar um pouquinho sobre as equações, tá? A equação do segundo grau são aquelas que apresentam o expoente 2, tá? Além do expoente 1, tá? Então, toda vez que a gente tiver uma equação desse tipo, ó, A, pode ser qualquer número, x ao quadrado mais bx mais c, a gente vai ter uma equação do segundo grau. Então, vamos olhar esses exemplos aqui que a gente tem, ó. X ao quadrado mais 2x igual a 4, é um exemplo de equação do segundo grau. 3x ao quadrado menos 3 igual a 2x. É um exemplo de equação do segundo grau, tá? 2x ao quadrado igual a x mais menos 3 é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque além de ter o x elevado a 1, ela também tem o x elevado a 2, tá, pessoal? Então, vamos ver alguns exemplos. Ó, se eu tenho essa equação, deixa eu aumentar aqui. Ó, x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Igual a 0. Esse é um tipo de equação. Quem vai ser o meu coeficiente A, né? A. Sempre é aquele que está junto do x ao quadrado. Nesse caso aqui é o 1, né? Porque quando não tem número, a gente sempre diz que tem um aqui, tá? Quem é o B? O B vai ser aquele que está junto do x sozinho, né? Então, aqui é o menos 5, tá? Não podemos esquecer do sinal. E o C? O C sempre vai ser aquele número que não tem x. Nesse caso, é o 6, tá, pessoal? Então, ó, o A. A vai ser sempre aquele número que está junto do x ao quadrado. O B vai ser sempre aquele número que está junto do x. E o C vai ser sempre aquele número que está sozinho. Então, vamos ver aqui mais algumas equações. Ó, 6x ao quadrado menos x menos 1. Quem vai ser o A? Aquele número que está junto do x ao quadrado, que é quem? O 6. Quem é o B? Aquele número que está junto do x sozinho. Quando não tem ninguém, é o 1, tá? Só que a gente tem que olhar o sinal. O sinal aqui é de menos, então é menos 1, tá? E o C vai ser o número que tá sozinho, que também é menos 1, tá? Aqui é outra, ó. 7x ao quadrado menos x, tá? Ó, o A vai ser o número que tá junto do x ao quadrado, que é quem? O 7. O B vai ser o número que tá junto do x, que é quem? Menos 1, tá? Não tem ninguém. E o C? Tem algum número aqui sozinho, sem x? Não. Então, quando não tem, vai ser 0, tá? Se não tem mais nada aí na equação, é o 0, tá, pessoal? E para finalizar, a gente tem outro exemplo ali de equação, tá? Que é x ao quadrado menos 36. Né, pessoal? Quem é o A? Quem é que tá junto do x ao quadrado? É 1. O B, tem algum número ali sozinho junto do x? Não. Então, é 0. E o C, menos 36, que é o número que está sem x. Sempre observando o sinal, tá, pessoal? Então, para nunca esquecer, o A é sempre aquele que está junto do x ao quadrado. O B é sempre aquele que está junto do x. E o C é sempre aquele número que está sozinho, sem o x, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Uma equação do segundo grau, ela é chamada de completa quando a gente vai ter o A, o B e o C. E todo mundo vai ser diferente de 0. Então, ó, vamos ver aqui esse exemplo que tem aqui no nosso slide, ó. X ao quadrado menos 9x mais 20. A gente tem o A, a gente tem o B e a gente tem o C. Então, ela é completa. Aqui a gente tem, ó, menos x ao quadrado mais 10x menos 16. Tem todo mundo, ó. Tem o A, tem o B e tem o C. Então, ela é completa. A gente vai chamar a equação de incompleta quando ela
tá faltando um coeficiente. Então, ó, só não pode ser o A, tá, gente? O A sempre tem que ter para ser uma equação do segundo grau. Para ser incompleta, ela não tem nem B nem C, tá? Então, vamos lá. Ó, nesse caso aqui, a gente tem esse exemplo, que é o x ao quadrado menos 36, tá? Que a gente fez aqui agora, tá? Ela tem o A e tem o C, mas não tem o B. Essa daqui, ó, x ao quadrado menos 10x. A gente tem o A e a gente tem o B. Só não tem o C, tá, pessoal? Então, são exemplos de equações incompletas. Completa é quando tem todo mundo, A, B e C. Incompleta é quando tá faltando ou o B ou o C, tá, pessoal? Ou então os dois, tá? Vem comigo. Vamos lá. Então, tá bom, professora. Como é que eu resolvo, então, essa equação do segundo grau? A gente tem alguns jeitos de resolver, tá? A gente segue algumas ordens, mas o jeito que a gente utiliza sempre para resolver a equação do segundo grau é a fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Aqui ele dá o exemplo de uma equação que não tem x, tá? Quando o x é elevado a 1, não tem o b, só tem o x ao quadrado. Então, se a gente tem uma equação dessa forma, a gente pode resolver utilizando o inverso, né? Vamos lá, ó. Se a gente tem uma equação desse tipo, ó, x ao quadrado menos 3 é igual a 6. A gente pode resolver quase da mesma forma que a gente resolve uma equação do primeiro grau, tá? A gente faz o quê? Deixa o x sozinho, tá? Esse 3 que estava aqui negativo passa para o outro lado positivo. Vai ficar 6 mais 3, né? 6 mais 3 vai dar 9. Aí a gente tem que x ao quadrado é igual a 9. Mas a gente quer descobrir o valor de x, né? E quem é o contrário da potência? O contrário da potência é a raiz. Então, a gente tira esse quadrado e transforma ele numa raiz quadrada de 9, né? Quando a gente tinha aqui um número, né, que estava multiplicando, passa dividindo. Quando tem um número que está negativo, passa positivo. Então, quando a gente tem uma potência, a gente tem que colocar uma raiz do outro lado. E a raiz de 9 vai ser quem? 3, tá, pessoal? Então, a gente sabe que o valor de x é 3 ou menos 3. Porque numa equação do segundo grau, a gente sempre vai ter duas raízes, tá? Então, ela pode ser positiva ou negativa, pode ser duas positivas, vai depender da nossa conta. Então, vai ser mais ou menos 3, tá, pessoal? Então, vamos conhecer aqui a famosa e mais temida, só que não precisa ter medo dela. É a famosa fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? A fórmula de Bhaskara é utilizada para a gente resolver a maioria das equações de segundo grau que existem no nosso planetinha Terra, tá, pessoal? Então, vamos olhar para ela, vamos achar ela bonita, porque ela vai ser a nossa companheira até o primeiro ano, tá, pessoal? Então, vamos olhar para ela e vamos lembrar. Como é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos B. Lembra do B? Tem o A, tem o B e tem o C, tá? Na equação. Por isso que a gente tem que saber quem é A, quem é B e quem é C. O A é aquele que está junto do x ao quadrado. O B é aquele que está junto do x. E o C é o número que está sozinho, sem x. Então, como é a nossa fórmula? X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2A. Vai ser a nossa fórmula. Ah, professora, esse negócio de delta que apareceu aí agora, eu não sei quem é. Calma, meu filho. O delta também tem fórmula, tá, pessoal? Vai ser o quê? Menos B... Não, é B ao quadrado, desculpa. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. E pra gente descobrir a fórmula do x, é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Tá, pessoal? Vai ser a nossa fórmula de x, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui no quadro. Vamos descobrir como é que a gente resolve aqui uma equação do segundo grau, tá? Vou apagar aqui as fórmulas. Vamos resolver aqui no nosso quadrozinho. Vamos lá, ó. X ao quadrado mais 3x mais 2, tá? Vai ser esse o nosso exemplo. Agora, quem é A? A vai ser o número que está junto do x ao quadrado, que é quem? O 1. Quem é o B? Né? 1. Quando não tem número, é 1.
O B é aquele que está junto do X, que é o 3. E o C é aquele que está sozinho, que é o 2, tá, pessoal? Então, a gente sabe quem é A, sabe quem é B, sabe quem é C. Agora, vamos resolver, vamos achar as raízes dessa equação, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que achar o delta. Como é a fórmula de delta, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, tá? Então, a gente sabe quem é B. B vai ser 3, né? 3 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 2, tá, pessoal? Então, quem é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 9, tá? 9 menos 4 vezes 1, 4, né? 4 vezes 2, 8. Então, quem vai ser delta? 9 menos 8, que vai dar quanto? 1, tá, pessoal? Então, vou botar aqui em cima pra gente não esquecer. Delta vai ser igual a 1, tá, pessoal? Porque o meu quadro é pequeno, então eu vou ter que apagar essa conta, tá? Só voltando, a fórmula de delta é essa aqui. Muita gente fica, professora, de onde foi que apareceu esse 4? Esse 4 é da fórmula, tá, pessoal? Então, é B ao quadrado. Quem é B? É 3, menos o 4, que já é da fórmula, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 2, tá? Então, ó, B ao quadrado é 3 ao quadrado, que dá 9, né? 3 vezes 3, menos 4 vezes 1 vezes 2. 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 2, 8. 9 menos 8 vai dar 1. Então, nosso delta é 1, tá? Depois que a gente achou o valor de delta, a gente vem aqui na conta, tá? E vai fazer o quê? Vai achar o x. O x são as raízes da equação. Aí, qual é a fórmula de x? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O que acontece com esse mais ou menos? A gente vai ter que fazer 2x, tá? O primeiro com sinal de mais e o segundo com sinal de menos. No meio da conta. Vamos lá, ó. Quem é B? B é 3. Então, ó, menos 3 mais... Primeiro a gente vai botar o sinal de mais. Raiz de delta. Quem é delta? 1. Raiz de 1 sobre 2 vezes A. Quem é A? 1. Esse é o primeiro x. O segundo x, a gente vai usar os mesmos valores, só que no lugar do mais, a gente vai botar o menos. Então, vai ser, ó, menos 3 menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Então, vamos lá. Menos 3 mais. Quem é raiz de 1? 1. Tudo isso dividido por 2 vezes 1, 2. Ó, devo 3, pago 1, ainda devo 2, né, pessoal? Devo 3, pago 1, ainda devo 2. Então, é menos 2 dividido por 2, tá? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Vou colocar aqui no canto que não deu, tá? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Agora, a gente vem aqui. Deixa eu diminuir para ver se cabe, ó. Menos 3 menos raiz de 1, que é 1. 2 vezes 1, 2. Então, ó, menos 3. Eu devo 3, depois eu devo 1. Eu ainda devo 4. Então, vai ser menos 4 dividido por 2, que vai dar quanto? Menos 2, tá, pessoal? Então, a gente vai ter duas raízes aí na nossa conta. E as duas raízes vão ser negativas, tá? Uma é menos 2 e a outra é menos 1, tá, pessoal? Ah, professora, essa conta é muito difícil, eu não entendi nada, não vou conseguir resolver. Não se afobem, tá? Essa aula de hoje é explicativa. Na próxima aula eu vou responder alguns exercícios da apostila. Então, vocês se preocupem em resolver os exercícios que são mais para entendimento. Aqueles que é para fazer as contas, a gente pode deixar para a próxima aula, tá, pessoal? Não se preocupem, tá? Resolvi esse exemplo no quadro e na próxima aula eu vou responder algumas questões da apostila, tá? Vamos terminar aqui a nossa aula. Vamos lá. Quando o delta for maior que 0, a gente vai ter duas raízes. Então, a gente viu que delta aqui deu 1. 1 é maior que 0. Então, a gente teve duas raízes e essas duas raízes foram diferentes.
Uma deu menos 1, a outra deu menos 2. Quando delta for igual a 0, a gente vai ter duas raízes, que no caso é o x, tá? O x é chamado de raiz, tá? As duas raízes, ou seja, os 2x vão ter o mesmo valor. E quando delta for menor que 0, não tem raiz, né, gente? Por quê? Porque a gente vai fazer o quê? Raiz quadrada de delta. E não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se você está lá fazendo a conta e viu que o delta já deu menor que 0, nem precisa terminar, tá, pessoal? Se o delta der negativo, nem precisa terminar a conta. Não dá para fazer, tá bom? Então, vamos lá. Ó, a gente viu que o gráfico de uma equação do primeiro grau era uma reta. E aqui na equação do segundo grau, a gente vai ter uma parábola, tá? Que é essa aqui em formato de U. Se o nosso A, né, que é aquele número que está junto do x ao quadrado, se o A for maior que 0, a parábola vai ter concavidade voltada para cima, vai ser um U certinho. Se o A, que é aquele número que está junto do x, for menor, do x ao quadrado, for menor do que 0, ou seja, for negativo, então a concavidade vai estar voltada para baixo, tá, pessoal? Vai ser um U de cabeça para baixo, tá? E para finalizar nossa aula, a gente tem os vértices, né? O vértice da parábola, que é o quê? O ponto máximo, né? Quando ela está voltada para cima. E o ponto mínimo aqui da função, tá, pessoal? Então, a gente vai calcular utilizando essas fórmulas aqui, ó. Quando a gente quer saber o ponto mínimo, que é o valor de x, é menos b dividido por 2a. E o valor de y ali, né, o ponto máximo, a gente calcula menos delta sobre 4a. Então, esse delta é o mesmo da fórmula que a gente fez aqui no quadro, tá, pessoal? E o b, e o a e o c são aqueles números da função, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Como eu disse, não se desesperem por conta dos cálculos. Na próxima aula, a gente vai fazer só respondendo questão, tá? Para a gente conseguir responder as questões de conta. As outras questões que são mais de interpretação, vocês já podem responder aqui no final dessa aula, né? Enviar no meu privado. Não esqueçam que vocês podem tirar as dúvidas a qualquer momento comigo, que eu estou sempre disponível, tá, pessoal? Muito obrigada por ficarem até aqui e até a próxima aula.